Beleza? Aí galera, tudo bom? Vou estar resolvendo aqui, ó, a questão 11 do SPSEX desse ano, né? Caiu no 2020. Então a questão diz o seguinte, né? Na figura ABCDEF é um hexágono regular de lado igual a 1. ABMN e CDVU são quadrados, né? Então eu fiz a figura bem maior aqui, né? Então isso aqui são dois quadrados, né? Então o que significa ser quadrado, né? Significa ter todos os lados iguais, né? E aí a questão quer saber o segmento VN, né? Qual é o valor disso aqui, né? Então como é que a gente vai fazer essa questão, né? A primeira coisa, né, é saber o seguinte, né? Se essas figuras aqui, ó, são quadrados, né? Então esses ângulos aqui, ó, valem 90 graus, né? Então aqui vale 90 graus. Aqui vale 90 graus. Se aqui vale 90 graus, né? Os ângulos internos de um hexágono, né? Esses ângulos aqui, ó, vale 120 graus, né? Cada ângulo desse aqui, ó, vale 120 graus. Então isso aqui, ó, a gente sabe que vale 120 graus, né? Então todos esses ângulos aqui, ó, vale 120 graus. A questão falou o seguinte, né? Que todos os lados aqui, ó, são iguais a 1, né? Ou seja, isso aqui tudo vale 1, certo? Então o que isso implica pra gente, né? Implica o seguinte, né? Se aqui vale 120, né? Todos os ângulos valem 120, e aqui tem 90. Então o complementar aqui vai ter 30 graus, né? 90 mais 30 é 120. Da mesma forma, nesse triângulo aqui de baixo, né? 120 menos 90 sobra 30 graus, né? Do mesmo jeito aqui, né? Se aqui vale 90 graus, aqui vai valer 30 graus, né? Então, o que eu sei disso, né? Que os ângulos internos aqui de um triângulo, né? Se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, vale 180. Então aqui, ó, 30 mais 30, 60. Então para 180 falta 120. Então esse ângulo aqui vale 120 graus. Qual propriedade que a gente pode saber aqui, né? Aqui esses dois ângulos aqui, ó, né, são opostos pelo verso. Então se aqui tem 120, aqui também vai ter 120 graus, certo? Esses dois ângulos aqui, ó, são retos, né? Porque são ângulos desse quadrado aqui, ó. Então aqui também, ó, e esse ângulo aqui, ó, é reto também. Por quê? Porque ele é o ângulo desse quadrado maior aqui, né? Certo? Então aqui é um ângulo reto também. Então tem 90 graus, aqui tem 90 graus, certo? Então, ó, a gente sabe que aqui tem 120 graus. E aqui, então a soma dos ângulos aqui, ó, de um quadrilátero tem que dar 360. Então aqui, ó, 90 mais 90 é 180. 180 mais 120 dá 300 graus. Como tem que dar 360, falta 60 graus. Então esse ângulo aqui tem 60 graus, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai, com base nisso, né, a gente quer achar o que? Esse segmento, né? É sempre bom lembrar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse triângulo aqui, né? Então o que a gente pode fazer desse triângulo aqui? Então vamos chamar isso aqui de triângulo 1, né? Então aqui, o triângulo 1, a gente tem o que, né? Ele tem base igual a 1 e esses ângulos aqui, ó, iguais a 30 graus. O que eu posso concluir com isso, né? Que esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles, né? Porque os dois ângulos da base dele são iguais, né? Então ele é um triângulo isósceles. Então esse triângulo aqui, ó, é isósceles. O que significa pra gente isso? Que eu posso traçar uma bissetriz aqui desse ângulo aqui, ó, que é 120. Eu vou ter 60 graus para cá, 60 graus para cá, né? A bissetriz divide o ângulo na metade
e o segmento também, né? Então o que significa isso? Que cada valor aqui, ó, vai ter meio. Esse triângulo aqui é isósceles, então aqui vai ser um triângulo retângulo para cada lado aqui, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar os lados o lado que interessa aqui, né? A gente quer achar esse lado e esse lado. Como os dois são iguais, o que interessa pra gente é esse lado aqui, certo? Então esse lado aqui vai valer quanto? A gente pode olhar para esse ângulo aqui, ó, vai ser como se a gente separasse ali aquele retângulo, né? Então aqui tem 30 graus, aqui tem meio e aqui tem o segmento que eu quero achar, né? Vou chamar de x. Então vamos aplicar aqui, o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é meio, né, sobre a hipotenusa, que é x. Só que eu sei o seguinte, né, que cosseno de 30 vale meio. Então aqui está assim, meio vezes 1 sobre x, né? Então o que a gente conclui com isso, né? Não, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Certo? E a gente quer achar o que? A gente quer achar x, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso implica o quê? Que x, 1 sobre x é igual a raiz de 3, certo? Ou seja, x é igual a raiz de 3 1 sobre raiz de 3, certo? Só que x é 1 sobre raiz de 3, eu tenho que racionalizar. Então multiplico aqui por 1. Então multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo é o mesmo que multiplicar por 1. Isso vai dar o que? Vai dar raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, que é igual ao que? Raiz de 3 sobre 3, certo? Então a gente já achou um valor aqui, né? Então isso aqui vale x. Então aqui, voltando aqui na nossa figura, né? O que isso significa? Significa que esse lado aqui vale, esse lado aqui, ó, vale raiz de 3 sobre 3, certo? E esse aqui também. Só que esse lado todo aqui, ó, vale 1, né? O lado porque é um quadrado, né? E um lado aqui vale 1, então aqui vale 1, e aqui também vale 1, e aqui também vale 1, né? O todo aqui. Então esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui vai valer o quê? Vai valer 1 menos raiz de 3 sobre 3. Então é 1 menos esse valor aqui que eu sei que vale raiz de 3 sobre 3, né? Certo? Então vamos olhar aqui essa figura 2, né? Vamos olhar para essa figura 2 aqui, ó. Essa figura aqui vai ser a 2, né? Então ela é como se fosse, ela é um quadrilátero, né? Então um quadrilátero que está desenhado assim, né? Então aqui, ó, tem os dois ângulos retos. Aqui vale quanto? Aqui vale 120 graus, aqui 60 graus, certo? Então esse quadrilátero aqui, ó, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai traçar essa bissetriz aqui nesse quadrilátero, né? Como se eu dividisse aqui, ó. Então eu já sei o seguinte, né? Que eu traçando essa bissetriz, né, eu vou ter dois triângulos idênticos aqui, né? No quadrilátero, né? Então esse triângulo é igual a esse, ó. Então eu sei que esse lado aqui desse quadrilátero, né, vale 1 menos raiz de 3 sobre 3. Por que vale isso? Porque 1 é o tamanho do segmento todo aqui, ó, MB. Só que esse segmentozinho aqui, ó, que é o lado desse triângulo aqui, ó, desse triângulo, vale raiz de 3 sobre 3. Então aqui vale 1 menos raiz de 3, né? Certo? Então o que a gente sabe desse triângulo aqui? A gente pode desenhar esse triângulo aqui assim, ó. Então aqui vale 1 menos raiz de 3 sobre 3. E a gente quer achar esse lado aqui, ó. Vamos chamar de y, né? Então o y aqui vai ser quanto, né? Como se fosse esse lado aqui, ó. Que é esse lado aqui, ó. O MS aqui, ó. Certo? Do nosso quadrilátero. Vai ser a bissetriz aqui, ó. Traçada aqui, vai dividir esse ângulo de 60 no meio. Então fica 30 graus aqui.
E a bissetriz aqui vai dividir os 120 no meio, então fica 60 graus aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a tangente de 30 aqui, né? Tangente ou a tangente de 60, tanto faz. Eu sei o seguinte, né? Que tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é y, sobre a adjacente, que é 1, menos raiz de 3 sobre 3, certo? Só que tangente de 60 é quanto? A gente sabe que é raiz de 3. Então isso fica assim, né? 1 menos raiz de 3 sobre 3. Aí explicitando aqui o y, fica assim, né? Y igual a raiz de 3, que multiplica 1 menos raiz de 3 sobre 3. Isso dá quanto? Dá raiz de 3 menos a raiz de 3 ao quadrado sobre 3. Só aplicando a distributiva aqui, né? Então fica assim, né? Raiz de 3 menos 3 sobre 3. Isso dá quanto? Então y aqui vai valer raiz de 3 menos 1, certo? Então a gente sabe o seguinte, né? Que esse segmento aqui, ó, vale raiz de 3 menos 1. E esse aqui, raiz de 3 menos 1 também, porque essas figuras aqui, ó, se a gente traçar a bissetriz aqui, ó, vão ser idênticas, né? Então isso aqui é 1 menos raiz de 3, aqui também é 1 menos raiz de 3, certo? Aí só que eu sei o seguinte, né? Desse segmento aqui, ó, NM, ó, isso tudo aqui vale 1, né? Então eu quero achar aqui esse valor, né? Certo? Aqui eu sei que esse ângulo aqui vale 60 graus, né? Certo? E que esse segmento aqui, ó, vai valer quanto? Esse segmento aqui, ó, vai valer 1 menos raiz de 3 sobre 2, né? Se a gente pegar aqui o nosso quadrado, né? Esse quadrado aqui, né? Então olhando aqui, ó, pro quadrado, vamos olhar aqui para esse quadrado, ó, A, N, M, B, né? Então vamos olhar aqui para esse quadrado, né? A, B, M, N, né? Esse quadrado aqui, ó. O que a gente já descobriu, né? Que nesse ponto aqui, ó, esse valor aqui vale quanto? Vale raiz de 3 menos 1. Que é esse valor aqui, ó. Esse segmento, ó, MS. E que esse valor aqui, ó, é o que a gente quer encontrar. Que é o quê? Qual que é esse segmento aqui? É o NS, né? Então o que a gente sabe aqui, ó? Que NS vai ser 1 menos esse segmento aqui, né? Porque aqui tudo não vale 1, ó. Então para me encontrar o NS aqui, eu vou fazer 1 menos raiz de 3 menos 1. Isso dá quanto? Dá 1 menos raiz de 3. O menos multiplica aqui, fica mais 1. Isso dá 2 menos raiz de 3, certo? Então o que significa isso? Que esse pedacinho aqui, ó, tem 2 menos raiz de 3. É o tamanho dele, ó, o NS aqui. E aqui, ó, é raiz de 3 menos 1. Só que esse pedaço todo aqui também, ó, é 1. Ó. Então 1 menos raiz de 3 menos 1 vai dar isso aqui também. Então isso aqui vale 2 menos raiz de 3. O que significa isso? Ele tem dois lados iguais, esse triângulo, né? E um ângulo aqui. Se tem dois lados iguais, ele é isósceles, né? Certo? Só que o que acontece? O que a gente pode concluir com isso aqui também? Que se ele tem dois lados iguais, eu sei o seguinte, que esse ângulo aqui é dois lados iguais. E esse ângulo aqui vale 60, dá pra gente achar o valor desse lado aqui, né? Então o que a gente pode tentar fazer aqui, né? Ou a gente pode concluir direto aqui, ó, que esse triângulo aqui, ó, como ele já tem dois lados iguais, um ângulo aqui, esses dois ângulos da base aqui, ó, eles são iguais também, né? E eu sei o quê? Que se eu tenho dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. E só por esses dois motivos aqui, né? Ou seja,
esses ângulos da base aqui também devem ser iguais, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 180 menos 60, né? Vamos olhar para essa figurinha aqui, ó. Vou chamar aqui de figura 4, que é o triângulo que a gente tem, o triângulo isósceles. Eu sei o seguinte, né? Que aí aqui é 2 menos raiz de 3, e aqui é 2 menos raiz de 3, e aqui é 60 graus, certo? O 60 graus saiu daqui, ó, oposto pelo vértice. Então, se esse ângulo é 60, esse aqui também tem que ser 60. Então, o que eu posso concluir com isso? Ó? Que se esses dois lados aqui são iguais, esse ângulo também, ele é só olhando esses dois, ele é um triângulo isósceles a princípio. Então, esses dois ângulos da base aqui, ó, tem que ser iguais também. Só que 180, né, que é a soma dos ângulos inteiros, menos 180 menos 60 dá 120 graus. Como esses dois ângulos aqui tem que ser iguais, né? Então, o alfa aqui, né, vamos chamar isso aqui de alfa, isso aqui de alfa. 2 alfa tem que ser igual a 120 graus, né? Porque alfa mais alfa tem que ser, alfa são iguais. Então, alfa aqui também é 60 graus. Então, o que a gente conclui com isso? Que esses ângulos aqui, ó, também vale 60 graus. E se os três ângulos são iguais, esse triângulo é equilátero. E se ele é equilátero, todos os lados são iguais. Então aqui é 2 menos raiz de 3. Então o segmento VN que pediu vale 2 menos raiz de 3. E a resposta é a A. Certo? Valeu, galera.